Estamos juntos com você agora no nosso momento do Papo Sintonia, uma conversa sobre um assunto muito importante e tenho certeza que você vai descobrir muita coisa sobre segurança dos alimentos. Eu estou com a nutricionista, professora, mestra e pesquisadora da Escola de Nutrição da UFBA, Neuza Miranda. Bom dia, seja Bom bem-vinda. dia, Patrícia, mais uma vez, uma alegria estar aqui com você novamente. É um tema desafiador, como eu falei anteriormente, mas é muito importante, Patrícia. Eu parabenizo aí a pauta, viu? Pois é, Parabéns. obrigada. E tão importante que tem uma data, inclusive, no calendário, nesse mês de junho, além, claro, de todo o apelo das festas juninas, tem essa data lá no comecinho do mês, dia 7 de junho, é o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. E o que que essa data traz para a gente? Qual a importância? Patrícia, você veja, é tão importante que a Assembleia das Nações Unidas, no ano de 2018, né, decretou o dia 7 de junho como Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Por que isso? Por que essa importância? Porque, infelizmente, os alimentos são motivo de alegria, de confraternização. Estamos no mês de junho, mês de São João, mês maravilhoso, a cultura alimentar baiana é riquíssima, nordestina, mas os alimentos podem ser origem de doenças, as chamadas doenças transmitidas por alimentos e também pela água. Hoje o termo avançou, em vez de DTA, é DTHA, porque também a água transmite doenças, Patrícia. E lembrando que, atualmente, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, tá? São os últimos dados, a Estatística Mundial 2015, a Organização Mundial de Saúde declara que são 200 doenças transmitidas por alimentos e água. 200 doenças. E em torno de mais de 600 mil pessoas, desculpa, 420 mil pessoas morrem anualmente devido às doenças transmitidas por alimentos. Sendo que o maior impacto dessas doenças, infelizmente, recai nas crianças. Um terço dessa mortalidade, infelizmente, são as crianças, os idosos, as pessoas imunodeprimidas, pessoas que estão se tratando ou usando medicação que pode diminuir o sistema imunológico, como os corticoides, e etc., antibióticos, etc. Então, essas pessoas realmente são as mais atingidas. E aí fica a nossa dúvida, né? A nossa curiosidade também. Como que alimento, a gente entende que é fonte de saúde, de nutrição, manutenção do nosso sistema e da nossa vida, ele se converte em uma fonte, um canal de doença e de insegurança para a nossa vida. Como que isso ocorre? Bom, os alimentos contêm nutrientes, são substâncias que são muito importantes para a nossa saúde. As vitaminas, os sais minerais, as proteínas, os carboidratos, as gorduras, né? Tudo isso é fonte de saúde, a gente sabe disso. É a promoção da saúde, né? Vamos dizer assim. No entanto, os alimentos também contêm as chamadas substâncias não nutritivas. O que é isso? São substâncias que vão estar presentes nos alimentos, trazendo perigos, os chamados perigos alimentares, que são, que são divididos em três tipos, Patrícia. Os perigos biológicos, que são os micro-organismos. Infelizmente, a maioria dos casos das doenças transmitidas por alimentos são transmitidas por micro-organismos, ou as toxinas produzidas por esses micro-organismos. Então, vou lembrar aqui as bactérias, vírus, por exemplo, bactérias, são micro-organismos que podem estar presentes em alimentos. Além disso, temos os perigos físicos. Então, o alimento pode trazer pedaços de metal, de vidro, de ferro, que pode trazer riscos e morte, principalmente para crianças. Além disso, temos os perigos químicos, que hoje, atualmente, talvez seja um perigo tão grave para a saúde humana quanto os perigos causados pelos micro-organismos. Então, vou lembrar em destaque, em primeiro lugar, como perigo químico hoje nos nossos alimentos, de todo tipo, viu, gente? Não é só alimento de origem vegetal, animal também. Os agrotóxicos. Esses são os perigos que estão aí rondando a nossa mesa. Então, Patrícia, da origem do alimento, ou seja, do
campo à mesa, você tem várias etapas da cadeia alimentar que podem conter substâncias indesejáveis que vão contaminar esse alimento. Agora, é claro que no imaginário da população, o micro-organismo, as bactérias, talvez esteja mais quando a gente vai fazer um inquérito, perguntar o que é que você acha que tem no alimento que pode trazer mais risco à sua saúde. As pessoas lembram logo bactéria, micro-organismo. Mas, gente, não é só isso. Claro que os micro-organismos são importantes, são causa de doença, mais causa de doença do que mortalidade, na verdade, né? Mas, claro que em algumas situações pode realmente causar a morte. Pois é um impacto grande na saúde como um todo, porque essas pessoas que estão ali, né, utilizando os equipamentos públicos da área da saúde, por um fator, por uma causa que poderia ter sido evitada. E mais também a questão do óbito. Daqui a pouco vamos apresentar para vocês os números relacionados às doenças ou às infecções provocadas por alimentos. Agora, olhando aí essa cadeia, né, essa tríade aí que foi colocada aqui, de como os alimentos, esses perigos biológicos, os perigos também físicos e os perigos químicos, o que a gente controla e o que a gente não controla? O que está nas nossas mãos dizer, não, isso eu resolvo aqui em casa ou no momento que eu compro? Ou antes até desse alimento chegar na minha casa, quem está controlando essa segurança de alimentos? Patrícia, perfeito questionamento que você acabou de fazer. Infelizmente, a maior parte dos casos de doenças transmitidas por alimentos ocorre nas nossas casas. Somos nós os responsáveis. Aí você vai dizer, mas por que, professora? Porque muitas vezes a gente vai preparar o alimento, eu vou dar um exemplo, tá? A mesma tábua que você cortou a carne, limpou a carne, é a mesma tábua que você vai cortar o tempero que vai dar o gosto à carne. Então, é aquela mesma tábua que você vai cortar o tomate, a cebola, o pimentão, o cheiro verde. Então, você tem a contaminação cruzada. Pois é tão comum. Quem não tem uma tábua de carne única em casa e corta tudo, e corta tudo ali. Só isso vai fazer a salada de... Aí você, repare, você usou a tábua, que é a pior, a tábua de madeira, que é péssima porque ela realmente é uma fonte de micro-organismo, a tábua de madeira. Então, quem tem essa já pode eliminar. Já pode eliminar, porque não é recomendado, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, os órgãos, a Anvisa e tal, não recomenda o uso de tábua de madeira. Beleza. Então, você pega a tábua de madeira, preparou lá a sua carne e cortou os temperos. Bom, já tem um problema aí. Aí você pega a tábua, lava e acha que a lavagem com água e sabão, que isso já eliminou o micro-organismo? Não, os micro-organismos continuam lá. Remove alguns, mas está lá, porque os micro-organismos eles vivem naquelas reentrâncias da tábua de madeira, daí o risco. Assim também como a colher de pau, a colher de madeira, a colher de pau de madeira que se usa para preparar bolo, para bater, né, etc., para fazer mingau, etc., também é um perigo muito grande. Bom, aí, em seguida, você quer fazer uma linda salada de frutas. Aí, o que você faz? Pega a mesma tábua e corta as frutas na tábua. E aí, sendo que aí o risco é grande, porque a fruta crua, ninguém vai comer salada de frutas cozida, é crua. Então, aí você tem um risco muito grande de, obviamente, contrair uma infecção alimentar, uma toxinfecção alimentar, uma intoxicação alimentar. Lembrando que uma das grandes causas dessas doenças transmitidas por alimentos é a temperatura. Então, você prepara o alimento e acha que porque ele está ali morno, quentinho, que você não precisa conservar depois na refrigeração. Então, você terminou de cozinhar. Essa é a grande causa, Patrícia, de doença transmitida por alimento. Em casa, você cozinhou o alimento começou a esfriar, manter ali, ele vai esfriando, vai ficando a temperatura ambiente. De noite, você pega aquele alimento que está lá em cima do fogão, que você não conservou em refrigeração, dá uma aquecidinha e come. Perigo de contrair uma doença transmitida por alimentos causada por bactérias patogênicas que vão crescer e se desenvolver, porque a temperatura ótima de crescimento dessas bactérias, a maioria das bactérias, é a temperatura ambiente.
Ou seja, antes, então qual seria a recomendação? Olha só, são dicas práticas que estamos trazendo aqui, tá? Antes Exatamente. até de falar da questão macro da segurança alimentar, que é um tema mundial, como nós falamos no início do programa, que é o Dia Mundial da Segurança Alimentar. Mas dentro de casa, no dia a dia, o perigo está aí. É exatamente isso que nós queremos evitar com essa prestação de serviço, utilidade pública para você. Pessoas que fazem congelamento, por exemplo, cozinhei bastante, não tenho tempo, dona de casa, né? Correria, quem nunca, né, gente? Então, tira aquele dia, aquele sábado, cozinha para a semana toda. E aí, preparou todas aquelas comidas, está tudo ali na panela, esfriou. Qual seria a forma melhor de fazer esse congelamento, ou se isso nem é bom? Não, o congelamento é importante, mas veja, o congelamento não é uma técnica de conservação que mata a bactéria. O que vai matar essas bactérias é o calor, é a temperatura. Então, o ideal é você cozinhar bem os alimentos depois de um preparo importante, evitar tábua de madeira, colheres de madeira, etc. Então, ter muito cuidado com o uso desse preparo do alimento. Obviamente, a primeira coisa a ser feita quando você adentra no local onde você vai preparar o alimento, obviamente a sua cozinha ou a sua copa, é lavar bem as mãos. As nossas mãos, elas são um manancial de micro-organismos. Nós carregamos micro-organismos nas mãos. Então, o ideal é você lavar bem as mãos. Aí podem me perguntar, professora, então a gente deve, para prevenir, talvez usar luva? Não. Microbiológica, a luva também não é recomendada. Por quê? Porque a luva, à medida que você vai usando, vamos dizer que você pega uma luva por dia, em algumas horas essa luva vai estar bastante contaminada e vai levar micro-organismos para o seu alimento. O ideal é lavar bem as mãos, particularmente após você usar o seu banheiro. Usou o banheiro, você deve obrigatoriamente lavar bem as mãos. Óbvio, evitar unhas compridas, joias nas mãos, né? Evitar o uso de brincos, porque de repente pode cair um pedacinho de brinco, alguma coisa dentro do alimento. Isso pode trazer um perigo físico para a criança ou um idoso, né? Podendo provocar engasgo e até a morte. Então, esses cuidados prévios ao preparo do alimento. Chegou na cozinha para preparar, obviamente você deve ter tábuas adequadas. O ideal seria a tábua de vidro, mas nós temos também tábuas de um material plástico, que é aquele plástico mais rígido. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Também agora tem que ter cuidado para higienizar e uma tábua para cada tipo de alimento. Tábua para carnes, a tábua para os vegetais, né? Legumes, vegetais e, de preferência, uma tábua para as frutas. Você vai fazer uma saladinha de fruta, ter sua tábua higienizada. Antes do uso, higienizar bastante, lavar bem, de preferência usar uma solução de álcool ou deixar em uma solução clorada as tábuas, deixar ali em uma solução de cloro para poder higienizar bastante, depois enxaguar bem em água potável para poder você usar. Bom, preparo do alimento, todos os cuidados, aquecer, ferver bastante, porque a maioria das bactérias, a partir de 65 graus, Patrícia, são mortas. Então, as bactérias tendem a ser, obviamente, desativadas, o crescimento e a multiplicação dessa a partir da temperatura. Aí você vai perguntar, e o que é que a gente faz? Bom, se você vai servir o alimento, a temperatura deve ser mantida a essa temperatura, a temperatura quente, tá? Se você vai servir. Terminou de servir, o que é que eu faço, professora? Transfere o alimento para um recipiente adequado, vidro ou um bom material plástico, e pode conservar em geladeira, no máximo no máximo em 2 dias, né? Legumes, sopa, não é muito recomendável, porque a tendência, obviamente, é essa sopa, esses legumes fermentarem. Então, o ideal é você preparar porções de alimentos que você não tenha que conservar muito tempo em geladeira, porque o tempo de conservação é muito pequeno. Bom, congelamento, Patrícia. Terminou de preparar seu alimento, então você quer congelar. A depender do tipo de preparação, você pode congelar e deve congelar, porque aumenta o tempo de conservação, geralmente 3 meses é o tempo de conservação. Então você deve retirar o ar,
utilizar um aparelhinho para tirar o ar para você fazer uma embalagem a vácuo, que pode ser em saco plástico ou até tem embalagens apropriadas para isso. Você retira o ar e leva para o congelamento. Então, lembrando que congelamento não é uma técnica de conservação, claro, impede que as bactérias que estejam ali presentes se multipliquem. Mas se você descongelar de forma inadequada, Olha só, pois é. tirou do congelador, deixou em cima da pia, o que é que vai acontecer? A bactéria que está lá, que não, obviamente, foi exterminada, ela vai crescer muito rápido, ela vai se multiplicar muito rápido. Essa é uma das causas de doença transmitida por alimento. Então, o ideal é você descongelar, fazer o descongelamento em geladeira e não a temperatura ambiente. O ideal é até porque a conservação do alimento fica melhor, os nutrientes retêm melhor os nutrientes, as vitaminas, etc. Então, descongela em geladeira de um dia para o outro e no dia seguinte você então prepara o alimento da forma correta, ou aquece no micro-ondas ou mesmo no calor úmido no fogão. Dicas valiosas para o seu dia a dia. A nossa intenção aqui é ajudar você a ter mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. Para fechar esse tópico aí de dicas, foi maravilhoso. A gente tem a nossa ouvinte Graça, ela disse: olha, falamos aqui da tábua de madeira e ela perguntou: e aquele prato de tempero, né? Que geralmente usamos para machucar o tempero. Tem o prato do molho, do tempero e também o machucador, que também é de madeira. Ela disse: será que tem prazo de validade para esse produto? A gente compra um e leva a vida toda com É ele. verdade. Aí é uma das causas de você levar micro-organismo para o seu alimento, porque obviamente esses recipientes de madeira e mesmo o batedor de madeira, obviamente, é um material poroso, não é um material adequado para você fazer isso. Então o ideal é você ter um vasilhamezinho, um mini, sabe, Patrícia, que está se usando hoje, um mini processador, que é um material plástico rígido, um material mais higiênico. Geralmente o batedor é de lâminas de inox. Então é um material. Então você pode usar o liquidificador para bater seu condimento. Você não precisa ter um vasilhame de madeira para fazer isso. Realmente não é o material mais adequado para você processar seus temperos e para fazer seu alimento. Pois é, então madeira já viram. Na cozinha para decorar, deixar bonito se você gosta, mas para o uso e até mesmo para higienização, para manutenção da segurança dos seus alimentos, não é indicação, não é o mais adequado. Dados sobre, olha só como é tão simples, né, na prática do dia a dia, como nós estamos, assim, vulneráveis para esse tipo de intoxicação. E aí os dados, os números vão revelar isso, né, Os professora? números são terríveis. Olha, os dados da Organização Mundial de Saúde, os mais atuais, data de 2015. Claro que a situação deve ter agravado muito mais, né? Mas são 600 milhões de pessoas anualmente, sendo que, em relação à mortalidade, 420 mil pessoas morrem devido às doenças transmitidas por água e alimento. Claro que o problema é maior nos países em desenvolvimento e, obviamente, subdesenvolvidos, que você tem um problema grave que é a questão do saneamento básico, né, Patrícia? Então, imagina, num país onde não temos saneamento básico, onde as pessoas não têm água encanada, onde pessoas utilizam a água lá do fundo do quintal, de uma cisterna, muitas vezes a água contaminada, que não tem, às vezes, a mínima condição, inclusive, de ferver essa água, né? Porque às vezes não dispõe de um recurso para comprar isso, botijão de gás. A gente sabe o problema, inclusive agora, durante a pandemia, com o agravamento da situação socioeconômica, aconteceram muitos casos de morte por queimaduras, porque as pessoas passaram a cozinhar utilizando fogões improvisados no quintal. Então, aconteceu a morte devido à queimadura. Mas a gente sabe que o saneamento básico, a falta de água potável ainda é um grande problema, inclusive no Brasil e aqui no nosso estado da Bahia. Não temos saneamento universal ainda, infelizmente. Claro que não é a realidade dos países do chamado primeiro mundo. Europa, Estados Unidos, a situação é outra, mas ainda lá se morre por doenças transmitidas por alimentos. Vocês sabem, de vez em quando aparece na imprensa
a pessoa ingeriu uma conserva, né? E aí adoeceu e foi internado e foi a óbito. O que é que pode ter causado isso? Bactérias do tipo Clostridium, né? O Clostridium botulino, ela produz, é um micro-organismo que quando ela cresce no alimento, ela produz uma toxina, a toxina botulínica, que é altamente fatal, ela pode causar a morte de um homem, inclusive um homem forte, adulto, saudável, pode causar a morte, porque ela vai se alojar exatamente no sistema nervoso. Nós temos vários, a indústria alimentícia, vários produtos, né, à base de Conservas, e alguns mais problemáticos ainda, né? enlatados, conserva de peixe, produtos defumados, produtos embalados a vácuo, né? Então, aqueles embutidos embalados a vácuo, então a gente tem que ter muito cuidado, observar a data de validade, observar a condição da embalagem, se a embalagem, a lata estiver abaulada, sinal que tem bactéria ali, desenvolveu, produziu gás. O leite também, aquele leite no gaveteiro também que está meio estufado, então pode ser o crescimento de bactérias que provoca, quando ela cresce, ela vai provocar a formação de gases, né, gás carbônico e tal, e aí a lata ela chega a estufar, né? Então, ter muito cuidado, embalagens novas, evitar embalagens enferrujadas, latas, produtos enlatados ou de vidro que já estão na prateleira há muito tempo, observar a data de fabricação e a data de validade. E não cair nessa armadilha que muitos mercados fazem de colocar um valor bem mais em conta, porque está faltando 1 dia, 2 dias para a validade daquele produto. Ou tanta gente ainda que compra, isso está sendo muito comum nas vias, né, públicas, aí nas praças, enfim, as pessoas vendendo produtos mais baratos. Então, mas como que esse produto, numa delicatessen, no supermercado, ele custa X e aquele produto está sendo ofertado por um valor bem mais em conta? Por que será que está tão mais barato? Às vezes, laticínios sendo vendidos assim na rua, na avenida, e as pessoas comprando. E muitas vezes a gente vê a vigilância sanitária do nosso estado, que cumpre um papel muito importante do ponto de vista de saúde pública, de prevenção de agravos, de doenças, né, infecciosas, provocadas inclusive pela ingestão de alimentos, muitas vezes apreendendo alimentos, até em restaurantes, até em hotéis, né, apreendendo alimentos com prazo de validade vencido. Isso é um grave crime contra a saúde pública, infelizmente. Então, não faça isso, porque quando a gente compra, a gente alimenta essa rede, é um produto que você está levando para casa, às vezes você quer ter acesso àquele produto que talvez você não poderia comprar, né, em datas normais e tal, mas não caia nessa, né? Veja realmente a sua saúde vai estar em primeiro lugar, porque aquilo que você economizou comprando um produto como esse, você vai gastar muito mais em medicação para tratar, às vezes, uma bactéria, para tratar uma infecção intestinal, e sem contar o risco realmente de vir a óbito. E o que tem acontecido? Eu fico estarrecida com coisas que têm acontecido. Eu não sei se você caiu nesse golpe, mas, por exemplo, isso já aconteceu na minha casa. Venda de produtos como se fossem naturais, por exemplo, feijão de corda. Eles estão utilizando o feijão de um pintado de tinta. Tinta, isso já aconteceu. Quando a gente colocou na água, é uma cor verde. Uma cor verde. Eu disse, o que é isso? Então, não é um feijão natural. Você pensa que é natural, não é. Ou produtos à base de, com sabor de. Então, produtos que, por exemplo, requeijão que não é requeijão, é base de amido com sabor requeijão. Com sabor requeijão. Presta atenção nisso, gente. Exatamente. São pegadinhas absurdas. Agora, na pandemia, com o agravamento do padrão socioeconômico da população, a indústria de alimentos começou a apelar para essas estratégias para aumentar, obviamente, suas vendas, porque, obviamente, houve uma retração do mercado consumidor. Então, essa indústria de alimentos, muitas vezes, lança mão de produtos tipo de, ou à base de, né? Com sabor, ou sabor de. Então, você observe gente, é muito importante para o consumidor a informação. Claro. E onde é que está a informação quando você vai comprar o alimento processado ou ultraprocessado? O rótulo. Observar a embalagem, ela está em bom estado, a data de fabricação, a data de validade, olhe o que é que tem nos ingredientes. Tem algum ingrediente que você tem alergia? Porque hoje a indústria de alimentos é obrigada a rotular se ali contém produto que pode causar alergia alimentar. A alergia alimentar mata a gente. E uma pessoa adulta que nunca
nunca teve uma reação alérgica, a qualquer momento pode ter uma reação alérgica. Não dá tempo, E infelizmente, às de dar vezes, opções. agora recentemente, vocês souberam um caso de um rapaz muito jovem, na faixa de 20 e poucos anos, um influencer, e ele estava em viagem de férias, em Natal, me parece, ingeriu aqueles bolinhos de macaxeira de um bar, alguma coisa assim, e ele tem alergia a camarão. Então, ele imaginou bolo de macaxeira, pensou que era carne, uma carne de sertão, alguma coisa assim. E não foi informado, não sabia, não perguntou. Então, e ingeriu um bocado apenas. Esse rapaz começou a passar mal, foi internado, hospitalizado, infelizmente teve uma anafilaxia, que é o sintoma mais grave da alergia alimentar, e foi a óbito, um rapaz de 20 e poucos anos de idade. Pois é. Alergia a camarão. O bolinho era de camarão e ele pensou que era de carne. Como ele não sentiu, porque bolinho, fritura, Sim. o sabor fica tudo muito parecido. Então, isso acontece. A indústria de alimentos está melhorando. Fazendo essas manobras. Exatamente. Pois é. Agora, é preciso que nós, consumidores, fiquemos mais alertas, mais atentos aos rótulos, né? E aí que vem essa pergunta: o que é então o alimento seguro, o alimento saudável? Qual a importância de consumir esse tipo de O alimento? alimento seguro e saudável é aquele que cumpre a sua função, que é a promoção da saúde. Pronto, essa é a primeira coisa. Agora, tem algumas coisas importantes. Primeiro, qual é a importância de consumir alimentos saudáveis, seguros e nutritivos? Primeiro, para crianças, ele vai beneficiar o crescimento e desenvolvimento da criança. Ele vai cumprir o seu papel. Ele vai conter nutrientes importantes, ele é um alimento seguro, então a criança não vai padecer de doenças causadas por micro-organismos que vão provocar infecções que podem, inclusive, levar à morte dessa criança. Lembrando, Patrícia, que um aspecto importante na alimentação infantil, que eu não posso deixar de lembrar aqui aos seus ouvintes, né, às suas ouvintes, é o aleitamento materno. Veja, para as crianças, o aleitamento materno exclusivo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde e do nosso Ministério da Saúde, é o fator mais importante para a prevenção de saúdes em crianças. Até 6 meses, Patrícia, a criança não precisa ingerir mais nada, nem água, nem chazinho, nem nada, nem suco de fruta nenhum, nada. 6 meses, até 6 meses, gente, aleitamento materno exclusivo. Isso faz parte do que hoje se preconiza como alimentação saudável, segura e nutritiva. Começa por aí, a base. Bem, a partir daí, né, além do aleitamento materno, você tem que assegurar que a produção de alimentos seja segura. É óbvio que a gente condena o uso de agrotóxicos. Não é possível que num país como o nosso, com uma área imensa para a plantação, a agroecologia está aí. Nosso Estado, inclusive, Patrícia, já aprovou, a Assembleia Legislativa aqui no nosso Estado, Legislativa, já aprovou a política estadual de agroecologia. Precisamos ter alimentos com produção segura, sem uso de agrotóxicos, que é possível. Temos hoje no nosso Estado diversos cursos de agroecologia em Cruz das Almas e aqui no interior do estado. Então, é possível produzir alimentos seguros, saudáveis e nutritivos, sem o uso de perigos químicos, de substâncias que vão trazer risco à saúde da população, sem agrotóxico. Essa é a nossa luta, você sabe, a luta do Fórum Baiano de combate aos agrotóxicos. E lembrando que alimento seguro, saudável e nutritivo, além disso, vai beneficiar a economia. Por quê? Porque você tem um alimento produzido com mais produtividade e sem desperdício alimentar. Hoje, você sabe, Patrícia, 1/3 dos alimentos no Brasil são desperdiçados, né? Nas feiras, nos supermercados, etc. Então, esse é um problema grave num país onde vivemos em fome, insegurança alimentar. São 33 milhões de pessoas hoje no Brasil que padecem de insegurança alimentar, num país onde se desperdiça alimento. Então,
essas coisas estão integradas, Patrícia. Por isso que é importante, para falar desse tema, ter uma abordagem mais holística, mais integral, tentar ver o todo da situação. Agora, lembrando que o consumidor tem um papel importante. Nós, consumidores, temos um papel muito importante. Saber escolher os alimentos que a gente vai levar à mesa, a fonte de onde vem, ter cuidado ao preparar seu alimento, lembrar que você vai ingerir aquele alimento que vai constituir o seu corpo, as suas células, o seu tecido. Então, ingerir alimentos saudáveis, conhecer a procedência desse alimento, evitar alimentos cultivados com agrotóxicos, né? Ao máximo, e, obviamente, ter aqueles cuidados no preparo do alimento que nós já falamos aqui com você hoje. Denunciar também quando você encontra, né, pessoas que estão usando de má fé. A ouvinte comentou aqui que ela também caiu nesse golpe do feijão e tantos outros. Do feijão pintado. Do feijão, imagina, feijão pintado de produtos com nome. Isso apareceu lá como algo muito saudável lá em casa, quando eu olhei, eu digo, gente, o que é isso? Vou gravar um vídeo. É um absurdo. A que ponto chega a criatividade, a maldade das pessoas. É uma maldade, isso é um crime. Porque, gente, lembre que aquilo é uma tinta, é um produto químico, contém metais pesados. Pigmentos de tinta contêm metais pesados, como chumbo e cádmio. São metais que causam doenças, podem trazer anemia crônica, podem trazer danos ao cérebro, ao sistema nervoso. O cádmio é um metal que pode estar presente em tintas que é carcinogênico. Então, ou seja, é um crime o que está acontecendo no nosso alimento. Então, como a professora Neuza falou, nós somos responsáveis pela escolha, pela observação, por não alimentar esse tipo de rede, de vender produtos fora do prazo, sem um acondicionamento correto. Se puder, denuncie. Denuncie também. Denuncie. A vigilância sanitária está aí, tem obrigação de realizar blitz, de flagrar esses comerciantes inescrupulosos que cometem um verdadeiro crime à saúde pública. Exatamente. Então, dia 7 de junho não é por acaso, dia da segurança dos alimentos, todos nós somos responsáveis. A gente quer agradecer a professora mestra Neuza Miranda, pesquisadora da Escola de Nutrição da UFBA, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente e Saúde do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Que bom que existem pessoas assim, comprometidas com a saúde e o bem-estar da população. Obrigada, professora. Gratidão, Patrícia, mais uma vez, uma alegria enorme estar aqui, presente, agradecer aqui ao nosso Jeová, aqui, que tão brilhantemente nos conduziu, viu? Agradeço, Jeová, e agradeço a atenção dos ouvintes, das ouvintes, né, que dão audiência a esse programa maravilhoso, o Papo Sintonia, né, da nossa querida Patrícia Tosta. Obrigada, então. O Papo Sintonia fica por aqui.